Se você é empreendedor, está sempre correndo atrás do tempo, apagando incêndio, esse é o lugar certo para você buscar conhecimento. E olha só, eu estou trazendo alguém hoje aqui para te ajudar a solucionar muitas dores ou para conhecer muitas coisas que são importantes para o teu negócio, que eu adoro, que eu gosto muito, que eu já trabalhei no passado e que eu conheço o trabalho dela e eu sei que ela é apaixonante e também conhece muito sobre pessoas. Estou falando aqui da Sheila. Sheila, prazer te conhecer. Sheila, que bom ter você aqui com a gente. Estou bem feliz aqui em te receber. A gente tem muita coisa para conversar, mas antes de começar essa conversa, eu queria ouvir como que você tá, como que estão as coisas. Eu sei que você aí tá num caminho de empreendedor. Eu queria que tu começasse a contar a tua história de como que está hoje aí o teu momento, o que que você anda fazendo. Primeiro, muito obrigada de estar aqui contigo. Sempre é um prazer, de verdade. Aí, ó, meu carinho todo aqui. E o meu carinho para vocês. Se eu puder começar com uma frase, eu digo assim: sou Sheila Silveira, Sheila com C, tá, gente? Sheila Silveira é uma apaixonada por gente, por cultura, por desenvolvimento, por ações que gerem felicidade dentro dos ambientes de trabalho e resultados. Porque a gente precisa, mas resultado sustentável, sabe, Jonatas? Não aquele com o pé no pescoço da pessoa para vai lá, né? Ou o vampiro sugando toda a energia. Não. Resultados sustentáveis com pessoas engajadas, né? Faço parte aí, né? Tenho a minha empresa há 4 anos, que é a Somos Mais Consultoria, que vem para agregar, para poder transformar pessoas e negócios e gerar aí essa energia que a gente precisa de movimento, não é verdade? Que arraso. Eu acompanho a Somos Mais. Conta pra gente o que que vocês fazem lá na Somos Mais. A Somos Mais é assim, para pessoas, é para empresas, tá? Tanto o trabalho de consultoria em cultura, clima, eu sou inclusive parceira da GPTW, sou consultora e trainer da GPTW, para quem não conhece, está presente em 170 países, né, incluindo aqui no Brasil. E é uma alegria trabalhar com uma empresa que coloca o ser humano no centro das coisas, né? Na Somos Mais Consultoria, trabalho então cultura, clima, felicidade no trabalho, excelência em atendimento, todas essas questões aí que levam a empresa ao movimento, porque eu acredito em 3 coisas, tá? Para ter sucesso: pessoas apaixonadas, engajadas, uma cultura forte, positiva, sólida e estratégia, gente. A gente precisa saber para onde a gente quer caminhar. Então, essas 3 coisas para mim é o que a Somos Mais faz, com palestra, com mentoria, com consultoria e com muita alegria. Que legal, né? Eu acho que é muito importante porque hoje a gente conversava já, né, nos bastidores, as empresas cada vez mais, os empreendedores cada vez mais têm desafios, né? Eles sempre existiram. O empreendedor, ser empreendedor já é um desafio, mas os desafios cada vez eles aparecem porque o mundo muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, né? A realidade da nossa economia muda. E eu acho que o primeiro ponto, assim, porque assim, a gente está falando aqui para empreendedor. O que te fez virar uma empreendedora? Que eu lembro que você já foi CLT, aí agora você é empreendedora. O que te trouxe esse momento de querer ser uma empreendedora? Por quê? Era um sonho de anos atrás, né? Então eu fiz a faculdade de pedagogia empresarial porque eu realmente queria transformar as pessoas pelo desenvolvimento, né? Então pedagogia empresarial trabalha educação dentro das organizações. E lá, quando eu estava na faculdade, já tinha andado um pouquinho lá por 2004, eu parei para analisar e disse, gente, por que que ao invés de ajudar uma empresa, mas eu não trabalhava em área de RH com gestão de pessoas, tá? Trabalhava em outras áreas maravilhosas, administrativo, financeiro, logístico, gente, um monte de coisa. E aí eu disse, nossa, por que não ter a minha consultoria em algum momento da vida? Deixa eu me fortalecer, deixa eu me preparar. Sabe quando tu empurra o sonho pro amanhã? Que coisa feia, eu fiz isso também, né? E aí, em 2007, na primeira empresa que me contratou, eu migrei, faço uma transição de carreira para a área de recursos humanos, e aí eu recebi um presente dessa empresa que me contratou para organizar e implantar a área de RH, e eu disse para eles, olha, eu vou ficar de 2 a 5 anos com vocês, por quê? Porque eu quero empreender, olha só.
2007 já isso. E eu só fui abrir a minha empresa em 2021. Olha quanto tempo se passou. E aí eu dou uma dica para vocês, tá, gente? Não terceiriza, não delega sem síndrome do impostor, tá? Sem síndrome do impostor. Se tu quer muito realizar um sonho, arregaça as mangas, que é como eu digo, vai lá e faz acontecer. E aí eu trabalhei em muitas empresas como CLT e o que reverberou para em 2020 foi quando eu disse, pronto, eu quero ter a minha empresa. Conversei com o meu diretor, comecei com o head da empresa que nós trabalhamos juntos, né, uma empresa maravilhosa, e disse, esse é o meu sonho e esse sonho eu não terceirizo para ninguém e agora vai. E o que eles fizeram? Me abraçaram e acolheram com muito carinho e durante 1 ano e meio eu pude realizar meu sonho de ter a minha organização, que é a Somos Mais Consultoria, e trabalhar como CLT, para finalizar em um trabalho muito bacana que a gente estava realizando por lá. Muito legal. E o que, assim, hoje, analisando, quais os pontos positivos de ser um empreendedor versus um CLT? CLT tem o que todo mundo fala, estabilidade, né? Se tu é um bom profissional, se tu dá resultado para o negócio, tu é apaixonado pelo aquilo que tu faz, tu tem estabilidade, né? Tu fica lá até quando tu quiser. Tu conhece as pessoas, os projetos têm início, meio e fim, tu acompanha tudo isso, tá, Jonatas? Quando tu é empreendedor, no meu caso, às vezes eu acompanho os projetos por 6 meses, por 1 ano. Mas em contrapartida, olha só que alegria, ao invés de ajudar uma empresa, eu ajudo várias. Ao invés de ajudar um grupo de pessoas, eu ajudo centenas, milhares de pessoas. E poder saber que o teu trabalho transformou a vida de uma pessoa ou de uma organização, isso não tem preço. Outra coisa que é super importante também, gente. Eu sou a gestora do meu negócio, da minha vida, do meu tempo. Então, sim, se naquele dia eu não estou muito bem, não estou muito legal, avisa a agenda. Eu já tive vezes que eu fui trabalhar, o que eu trabalhei, e eu não recomendo ninguém, tá? Foi num período muito intenso, trabalhei muito doente em empresas CLT. Mesmo com atestado, não, muito engajada, vou lá, errado, gente. Errado. Se tu não tem condições, primeiro cuida de ti, depois tu cuida da empresa que tu tá trabalhando. Já como CLT, eu sou muito transparente com meus clientes. Olha, fiquei doente, não tô bem, podemos remanejar. Essa liberdade, essa autonomia tu faz com maior tranquilidade. Muito bom. E eu acho que essa é uma dúvida sempre do empreendedor, sabe? E agora, será que eu largo meu emprego? Será que eu viro empreendedor? Então a gente conseguiu entender um pouquinho da visão da Sheila em relação a essa transição. Eu acho que vale esses pontos quando se você estiver pensando em ser empreendedor ou já estiver nesse caminho, de repente refletir sobre isso, né? Porque realmente liberdade, por exemplo, é um ponto que tu trouxe do empreendedor. Ele tem uma liberdade maior de poder, em alguns momentos, tomar decisões, mas ele também tem a questão de pagar a conta no final de tudo isso também, né? Então, cuidar com essa liberdade ali, ter um equilíbrio sobre isso, saber fazer a sua própria gestão, né? Sua própria liderança. Então, é muito legal. E hoje, assim, muitos negócios, eles, principalmente pequenos e médios negócios, eles vivem para apagar incêndio, né? Talvez, em algum momento, tu deve viver isso lá dentro do teu negócio também. O gestor é o líder, ele é vendedor, ele é tudo. Então ele só apaga incêndio. E às vezes ele é tudo não porque ele não tem outra pessoa, é porque ele não sabe delegar também, ele não consegue dividir, ou as pessoas não estão preparadas para receber demanda. E tudo isso, para poder sair desse caos, como que, pensando que tu conhece isso, que tu domina esse assunto, como que a gente poderia pensar, sendo empreendedor, e talvez não tenha aquela verba de chamar um super palestrante, um cara incrível para poder fazer, porque às vezes o super palestrante é aquele que tá lá mesmo, né? Que fala a linguagem das pessoas também, né? Acho que todo mundo é capaz. Mas o que ele pode fazer, de repente, para pensar num caminho de gerar aí, começar uma liderança inspiradora dentro da sua própria empresa, construir uma liderança mais estratégica, talvez com o que ele tem, né? Sem precisar, de repente, investir dinheiro ou muito dinheiro.
Tu sabe, Jonatas, que eu adoro, né? Eu dou devolutivas de pesquisa de clima para as empresas e a primeira coisa que eu faço é o que tu pode fazer sem investir em nada, com os recursos que tu tem, com as pessoas que tu tem dentro da organização. Então, começa contigo. Às vezes a empresa tem um pouco mais de investimento, contrata consultor, né? Investe um pouco mais aqui e ali, mas então eu vou te trazer. Primeiro eu quero falar do desafio que tu disse, né? Ser empreendedor, ter um negócio hoje ou ser um líder, é apagar incêndio. Não é fácil ser empreendedor. Aqui quem é sabe. A gente tem autonomia, a gente pode colocar os projetos que a gente deseja para rodar, encontrar parceiros muito bacanas, só que a gente tem que pagar as contas também no final do mês, né? E a gente tem que ter vários papéis. Se tu tem uma equipe, saber delegar e não ficar com tudo debaixo do teu braço, né? Se tu não tem, tu tem que te virar, que é o que a gente falava ali um pouquinho antes, tu tem que te virar para ser tudo, né? Para ser o administrativo, o financeiro, o marketing, o comercial, o RH, o que entrega o produto, né? É isso aí. Então, assim, desafios todos temos, tá? Um dos grandes desafios hoje para que as empresas tenham resultado, não interessa o tamanho, tá, Jonatas? Pode ser empresas, microempresas, podem ser grandes empresas, podem ser multinacionais. Um dos desafios está com a liderança. A liderança que já tem tanta coisa para fazer. E a liderança, ela precisa gerenciar pessoas, ela precisa cuidar dessas pessoas, ela precisa entregar resultado, porque ela tem meta, e meta tem prazo. Um mês não tem 60 dias. O mês tem 30 dias. Às vezes menos, às vezes um dia a mais, né? 31. Mas é naquele prazo que tu tem que bater as tuas metas. E como é que tu faz se tu não tem, como tu me trouxe aqui, o desafio de ter recursos além para poder investir? Então, primeira coisa, líder, se tu quer ser inspirador, tu empreendedor, tu liderança, ou quem quer se tornar um líder, tá? Porque o líder não precisa ser aquele líder do papel. A primeira coisa é trabalhar muito bem o olhar para dentro, se conhecer. A gente chama de autoconhecimento, né? A autoconsciência sobre quem somos. A gente precisa saber nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito, que legado a gente quer deixar para os outros. E aí, se vocês me perguntam, Sheila, mas é tão difícil pensar sobre a minha pessoa, me dá uma dica. Eu dou uma dica em vários treinamentos aí para líderes. Manda um para tu aí, pausa agora, se tu está assistindo esse vídeo, né, o podcast aqui, para agora e manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp para pessoas da tua família, né? Manda um WhatsApp para amigos, ex-colegas de estudo, colegas atuais. Manda um WhatsApp para colegas atuais que trabalham contigo ali no dia a dia, para ex-líderes que trabalharam contigo, né? Manda para essas pessoas e pergunta: me ajuda a me conhecer melhor. Me diz quais são as minhas fortalezas e o que eu posso fazer, se tem alguma habilidade que eu deva melhorar para ser um líder inspirador. Uma única dica que vai assim, ó, abrir caminhos gigantes. Por quê? Tem coisas que tu não percebe, a gente não percebe que a gente é bom, Jonatas, e as pessoas trazem. Independente da pessoa que a gente pergunta, se é no meio social, se é na nossa família, se é no nosso trabalho, elas falam a mesma coisa. Só que tem algumas coisas que quando é aquela pessoa verdadeira que tu conhece, ela te traz, mas tu pode melhorar um pouquinho a tua comunicação, ou às vezes tu é um pouquinho mais ríspida, né? Um pouquinho mais dura. Acho que essas pessoas verdadeiras a qual tu vai pedir esse feedback são fundamentais que sejam do teu elo de confiança. E aí tu vai perceber e já vai ser um caminho para tu melhorar. A outra coisa que tu precisa saber e te perguntar é para onde eu quero ir? Ou aonde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Que legado eu quero deixar para as pessoas que trabalham comigo, principalmente os empreendedores, né? Que legado eu quero deixar com a minha empresa, né? Que história eu quero criar? Como é que eu quero que as pessoas se lembrem de mim ou do meu negócio? Começa por aí. Depois tem uma segunda coisa bem importante, que é trabalhar as pessoas, com as pessoas, para as pessoas. O líder que não gosta de gente, como diz Simon Sinek, né? Se tu, cliente é gente, né? Colaborador é gente, tu é gente. Se tu não cuidar de pessoas ou não gostar, já acabou a liderança inspiradora por aí.
né? Então, tu te conectar, tu fazer a gestão da singularidade. Sabe o que que é isso, Jonatas? É saber quem é o Jonatas, que ele tem 2 filhas maravilhosas, que ele preza pela família, pela qualidade de vida, que ele se dedica. Tô falando feedback aberto aqui para dele, tá, gente? Para vocês, tá? Então, assim, eu conhecer quem é o Jonatas e eu me conectar com ele, ter empatia com ele. Todo mundo diz, mas isso é muito difícil. É difícil porque a gente diz oi, tchau, e a gente não conversa, a gente não olha no olho das pessoas, a gente não tem um papo cafezinho. A parada para o cafezinho, seja virtual ou presencial, com alguém, é super importante para a gente estreitar relações. Então, primeiro eu preciso me conhecer, saber para onde eu vou, aonde eu quero chegar. Depois eu preciso saber quem são as pessoas que estão comigo na minha volta, os meus parceiros, né, a minha equipe, as pessoas com quem eu posso contar. E a terceira coisa é, bom, vamos materializar isso. Quais são as minhas estratégias de negócio? Qual é a cultura que vai me impulsionar para que isso aconteça, né? Então, tudo isso precisa acontecer. Uma coisa que eu sempre digo, líder que não tem inspiração dentro dele não vai conseguir inspirar ninguém. Porque inspiração, até o ato de inspirar, eu preciso colocar para dentro, eu preciso ter algo dentro de mim para depois botar para fora. Muito bom, maravilha. E eu acho que assim, ouvindo um pouquinho do que tu está falando, Sheila, a gente sabe que o empreendedor, às vezes ele tá já 2 dias sem dormir porque ele tem que pagar boleto e não sabe como. Ele chega nervoso porque ele não sabe como fazer esse processo. Mas eu acho que o primeiro passo aqui, que eu fui anotando tudo que a Sheila tá fazendo, é importante que você faça isso também, para revisitar tudo isso. Porque o primeiro ponto que eu acho que ela trouxe, que se eu pudesse resumir em uma palavra, antes de ser um líder inspirador, um empreendedor que quer fazer a sua equipe vender mais, sair do prejuízo, fazer o seu negócio prosperar, que é difícil, é autoliderança. Primeiro eu tenho que começar liderando a mim mesmo, né? Eu tenho que saber os meus compromissos, o que eu tenho que fazer, o processo, para depois fazer com que as pessoas possam fazer também. Porque se eu sou bagunceiro, se eu não cuido das coisas, como é que eu espero que as pessoas vão fazer aquilo bem feito? Elas vão ser o reflexo do que eu tô sendo. É o que eu percebi do que tu tá falando. E um outro ponto é coragem para fazer tudo isso. Né? Porque na maioria das vezes a gente foge. A gente tem um problema, a gente foge. A gente não vai, a gente não quer acordar, a gente não quer levantar, a gente não quer falar com as pessoas, e aí falta coragem pra gente enfrentar o problema. Por mais difícil que ele seja, se eu já vou ser um empreendedor, eu já estou sendo corajoso. Eu tenho que levar essa coragem até o final, né? E o último ponto, que eu acho que foi muito legal e que eu já vivi com a Sheila, inclusive, talvez ela nem lembre, é marcar a trajetória das pessoas. Com pequenas... Porque às vezes a gente acha, né, que, poxa, tu tem que fazer milhões de coisas para a pessoa ficar inspirada, para ela ficar motivada, e não é. É, de repente, o primeiro dia que eu cheguei nessa empresa que a gente trabalhou junto, recebido por um abraço pela Sheila, ela me dá boas-vindas e dizer que ela tá muito feliz por eu estar chegando lá, no meio de outras, sei lá, 200 pessoas que tinha lá naquele lugar. Eu recebi um abraço também, né? Eu lembro quando tu me levou pro onboarding, explicando todo o escritório, onde ficava cada pessoa. É um gesto tão simples. Quanto custou para ti? Alguns minutos, né? Então, gente, olha como às vezes é muito mais simples fazer coisas que dependem da nossa mão e que a gente acha que vai ter que investir um dinheirão para chamar alguém super ultra master, sendo que eu não tô fazendo talvez essa camada principal que é realmente trabalhar. Então, muito legal, Sheila. Mas assim, eu acho que, e outro ponto, quando a gente fala assim de inspirar, né, as pessoas precisam ter orgulho de trabalhar dentro desse negócio, né? Seja ele com 1 funcionário, 2, 3, 5, 20, 1 milhão de funcionários, 100 mil pessoas, elas têm que amar, elas têm que gostar da cultura, elas têm que saber o propósito, falou muito de propósito, né? Mas e se eu não tenho dinheiro? Como é que eu crio uma estrutura organizacional ali que eu consiga colocar cultura? Porque às vezes a gente nem sabe o que é cultura quando a gente inicia uma empresa. O que tu acha que a gente poder... Primeiro, conta pra gente assim, de uma forma bem resumida, o que tu entende como uma cultura, qual o benefício que ela traz e como que eu posso, sendo um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, trabalhar a cultura dentro do meu negócio.
Então, para ti, empreendedor, tá? Não importa, mais uma vez, o tamanho da organização e não importa se tu tem um investimento para fazer sim ou não. Dá para trabalhar cultura, fato, tá? Mas o que é essa cultura, Sheila, que tu diz, né? Cultura são os comportamentos, né? Aquilo, por exemplo, eu tenho uma estratégia do negócio, como é que eu vou chegar até ela? Quais são os valores, né? Os meus princípios que permeiam, né? A minha vida e que vão me impulsionar para que eu chegue lá, né? Qual é o propósito da organização? Por que ela existe? Então, se tu quer trabalhar cultura e tu hoje não tem um investimento para contratar, por exemplo, a Somos Mais, já aproveito, faço a minha propaganda, né? A Somos Mais vai te deixar aqui, a Sheila vai te deixar alguns recados. Então, para pensar. Por que eu abri a minha empresa? Seja ela um MEI, microempresa, uma empresa de pequeno, médio, grande porte. Por que eu abri? Qual é o propósito dessa empresa existir? O que eu quero entregar para os meus clientes, para os meus parceiros? Segunda coisa, qual é a missão? Né? O que eu entrego e para quem eu entrego? Visão, aonde eu quero chegar? Tu anota lá. Tu anota para ti, conversa com os teus colaboradores, com a tua equipe. Ai, Sheila, mas eu só tenho... Só sou eu. Só eu e mais uma pessoa, mais 10 pessoas, não importa. Eu já vou explicar como é que eu fiz na Somos Mais Consultoria, tá, gente? Outra coisa, quais são os comportamentos que são importantes para o meu negócio? Ai, aqui o cliente é em primeiro lugar. Não, aqui a gente quer trabalhar as pessoas, o humano. Não, a nossa empresa é foco em resultado. Não tem cultura errada, Jonatas. Tem a cultura de cada organização, que a gente chama de DNA empresarial, que vai te impulsionar. Sheila, na tua empresa, quantas pessoas são? Sou eu, meu marido que me apoia, minha filha que eu chamo de estagiária e, eventualmente, eu tenho parceiros que, dependendo do tamanho do trabalho, eles me ajudam. Só que quando a Somos Mais começou, era eu comigo mesma. Tá entendendo? Sabe como é que ela nasceu? Com um propósito já descrito. Eu não abro mão de trabalhar a transformação na vida das pessoas de forma saudável, sustentável. Esse é um propósito. Valores. Sempre que eu faço uma reunião, os meus clientes que estiverem assistindo, empresários aqui com a gente, sabem que isso é verdade. Quando eu faço a primeira reunião com o cliente, a primeira coisa que eu falo é quem é a Sheila, né? E quem é a Somos Mais Consultoria. E a primeira tela é do propósito. A segunda tela são de valores inegociáveis. Porque eu digo para o cliente, eu disse isso hoje com um novo cliente, um novo futuro cliente, vamos dizer assim, eu digo, se vocês não gostarem desses princípios que para mim são fundamentais, vocês fiquem à vontade, porque tem um monte de consultor com outros princípios e vai estar tudo certo, né? Ética, confiança, valorização do humano, criatividade e resultado, eu não abro mão, nós Somos Mais Consultoria. E tá tudo bem se essas empresas quiserem se conectar com profissionais que têm outros valores. Vocês estão entendendo que eu não paguei consultoria? Ah, Sheila, mas para ti é fácil, porque tu é consultora de cultura, né? Mas eu não paguei consultoria para poder me nortear. E eu falo da cultura da Somos Mais. Por exemplo, vou contratar alguém para um projeto, faço uma reunião, né? Faço uma reunião e falo para essa pessoa quais são os norteadores e o que elas precisam trabalhar. Preciso falar com quem vai trabalhar na minha equipe sobre cultura. E preciso mostrar que se eu errei, eu falhei em algum processo que mostra, mas isso não faz parte da cultura. Tá tudo certo errar, mas a gente tem que ter a humildade, a coragem de ser humilde para dizer, errei, não é o caminho, é por aqui, vamos voltar para o eixo, porque essa é a cultura que a gente quer ver na nossa empresa. Então, assim, para refletir. Qual é o propósito, né? Que legado eu quero deixar, né, para as pessoas, para os clientes aqui da minha organização? O que eu entrego, qual é o produto ou serviço e para quem eu entrego, missão, né? Visão, aonde eu quero chegar com o trabalho que eu vou desenvolver e os valores. Os valores são os comportamentos que tu não dispensa e que quer ver presente dentro da tua organização. Não sei se ajudei. Eu acho que é isso daí. E outra coisa, assim, pensando... Se eu fosse fazer uma analogia,
é como se eu estivesse repassando a informação, como se as pessoas estivessem sendo embaixadores ao longo dessa... Porque eu posso começar com um colaborador, ou sem nenhum, e de repente eu ter 3, 4, 5. Se eu tenho uma cultura definida, valores, propósito, visão, de onde eu quero chegar, possivelmente essas pessoas vão repassando essa informação. E aí sim, isso viram... É como se fosse a nossa casa, né? Eu sou pai, eu sou mãe... Os meus filhos, eles já crescem sabendo o que é legal, o que pode, o que não pode, onde a gente quer chegar como família, e eles já vão passando isso para os novos que vão chegando, para os filhos novos, para os irmãos. Isso, gente, é mais simples talvez do que parece, né? Para um primeiro passo, vamos dizer assim. É realmente colocar isso no papel e deixar claro dentro do negócio, porque se a gente não tem uma cultura e não sabe para onde quer ir, a gente não está indo para lugar nenhum. Posso dizer mais uma coisa? Por que algumas empresas me procuram e dizem, Sheila, eu não estou conseguindo trabalhar nossa cultura, porque existem várias culturas, na verdade, não aquela. É isso que tu acabou de falar com relação à família. É comunicação, é cultura pelo exemplo. Inclusive, eu utilizo e indico para vocês, empreendedores aí que querem trazer a cultura para o ambiente de trabalho aí de vocês, Cultura pelo Exemplo, da Carolyn Taylor, tá? Esse livro aí é fantástico, vai te ajudar. Então, assim, gente, cultura sem exemplo não tem cultura. E aí, Jonatas, eu falo assim, não, aqui na nossa empresa o cliente é prioridade. Aí, quando o cliente vai trocar um produto ou quer fazer um ajuste no serviço, não. Demora 3 dias, 1 mês para responder para o cliente. Ou, o que esse cliente quer? Gente, cultura não é aquela que está na parede. Não é aquela que está na escada, né? O pessoal adora botar ali os valores na escadaria. Cultura é aquela que tu aplica. Que tu prega de que verdade. Tu prega. Aí eu quero dizer que eu valorizo o cliente, mas quando o cliente me traz qualquer problema, que é uma oportunidade de fidelizar o nosso cliente, quando ele traz um problema. Porque a gente tem que apresentar a solução, mesmo que o problema não seja nosso. Não é verdade? Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente fecha as portas, a gente fica chateado, porque esse cliente é muito exigente, ou às vezes até usam adjetivos que não é o exigente, né? Gente, se o foco da tua cultura é o cliente, trabalhe, esse cliente encanta ele. Eu vou dizer para vocês que no final do ano eu adoro utilizar, não vou falar os nomes aqui, mas eu adoro utilizar a compra eletrônica, né? Comprar pela internet, né? Digitalmente, amo. E aí a gente comprou, eu com os meus irmãos, um celular para minha mãe, e aí celular, só o celular não dá, né, gente? A gente paga a conta dela do celular, a gente dá a capa, a película, é pacote completo. E aí eu fiz a encomenda, aí até vou dizer, porque eu acho que eles merecem pelo encantamento que eles me fizeram, a Amazon, tá? Fiz o pedido para chegar até o Natal com antecedência, o celular chegou, foi uma maravilha, e a capa chegou, e aí a película não, ou melhor, chegou, só que quando eu fui abrir, eram dados de jogos. E eu disse, gente, não é a capa, a película. E agora, a gente queria entregar o pacote completo. Fiz contato, falei com eles, eles disseram, dona Sheila, não tem condições, era 23 de dezembro, não tem condições da gente lhe entregar, mas eu vou passar. Bom, me falaram que era possível fazer. E eu dei o endereço da casa da minha mãe. Bom, já que vai chegar depois, que vá direto para casa dela. Chegou no dia 24. Um dia antes. Um dia antes. Eu falei num dia, no dia seguinte estava lá. Encantou ou não encantou o cliente? Resolveu ou não resolveu o meu problema? Que eu queria entregar. Só que daí chegou na casa da minha mãe. E agora? Ela não sabia que ia ganhar o celular. A sorte é que a minha irmã viu. Não, mãe, essa encomenda é pra mim. Muito. Mas encantou ou não encantou o cliente? Isso. Eles provavelmente estão cumprindo com o que eles estão... Com o propósito deles, né? Até porque quando a gente fala de Ecom, a gente fala de velocidade. Isso. Né? Então, um passo do teu dedo ali na tela de escolher outro e não usar mais aquele fornecedor, né? Isso é muito legal e eu acho que assim, pensando um pouco nisso, e quando tu comenta e traz todo esse processo, no meio lá do tumulto que eu tô vivendo, correndo no dia a dia, fazendo financeiro, RH, marketing, vendas, tudo. Conta atrasada às vezes não, a conta às vezes tá boa também, mas
para tá boa, eu tenho que trabalhar muito mais também, né? Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente quer fazer aquilo rodar para poder investir mais e tudo mais. Mas é difícil, né? Porque a gente cansa. O empreendedor, ele cansa, né? Não é 6 horas por dia de trabalho, né? São muitas horas de trabalho. Inclusive em casa, né? Respondendo mensagem, pensando no colaborador no outro dia, pensando o que eu vou fazer, entendeu? Então, eu brinco aqui que aqui mesmo, gente, para esse podcast poder estar acontecendo, né? Tem um cara aqui que ele tá aqui nos bastidores, ele tá 24 horas por dia no telefone. Tu manda uma mensagem para ele, ele responde em 30 segundos. Eu acho que ele nunca dorme. Eu digo para ele que uma hora dessa ele vai ganhar um infarto. Porque ele realmente, talvez no propósito dele, ele entende que, cara, as pessoas não podem ficar esperando, né? E às vezes até as pessoas se aproveitam disso, né? Porque eu, por exemplo, eu mandei mensagem para ele 11 horas da noite, né? Então, inconscientemente, talvez eu tava aproveitando disso também, sabendo que ele é assim, né? É um cuidado que a gente tem que ter. Mas como que eu posso fazer, Sheila, uma dica que tu daria para fazer com que o meu time esteja feliz quando para mim tá tudo difícil? Quando a minha situação tá pesada, sabe? Quando eu estou no limite, muitas vezes, porque isso acontece. Nós somos seres humanos, nem sempre a gente tá bem. Eu contei um outro dia que, cara, às vezes quando eu vou pra academia, quero que ninguém converse comigo. Eu quero ser só eu, né? Mas às vezes as pessoas não têm nem essa alternativa, ela não consegue fazer. Como é que ela pode lidar e inspirar felicidade nos seus colaboradores? Algumas dicas talvez que ela poderia trabalhar isso dentro da equipe, porque sem felicidade dentro da empresa, como é que um vendedor vai atender um cliente se ele tá com a cara feia? Que é o que tu acabou de falar, né? Você compra de um vendedor mal-humorado? Provavelmente não. Você vai para uma entrevista e o entrevistador ele tá mal-humorado, você vai querer trabalhar naquela empresa? Provavelmente não. Né? Você vai para uma reunião de negócio mal-humorado, as pessoas vão interagir com você? Provavelmente não. Como é que eu posso trabalhar esse processo? Primeira coisa, tá? Não existe um mundo perfeito, não existe a empresa perfeita, então vamos fazer assim, ó. Respire e tá tudo certo, tá? Tá tudo certo a gente ter problemas, tá tudo certo a gente se preocupar com as contas para pagar e correr atrás, tá tudo certo os dias que a gente não quer conversar com ninguém, seja na academia ou até mesmo no trabalho. Aonde é que tá o problema? É quando a gente finge que tá tudo certo. Ou abraça que sempre tá tudo errado, que nunca tá certo. São os extremos, tá? Antes, eu acho que da felicidade, a gente tem que pensar que o ambiente de trabalho em que nós estamos, Jonatas, é um ambiente de confiança. Porque se eu confio na minha equipe, eu empreendedor confio no meu time, e o meu time confia em mim e sabe que eu estou fazendo o melhor junto com eles para nossa empresa, nossa, a gente já considera nossa, é um bom princípio, né? Para nossa empresa prosperar, tá aí toda a diferença. Quando a gente tem um ambiente de confiança e segurança psicológica, e a gente não tá bem, tá, Jonatas? A gente assume as nossas vulnerabilidades. Pausa para uma dica. Livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Maravilhoso. Tá? Coragem de Ser Imperfeito é fantástico. Eu li, inclusive, numa fase bem difícil da minha vida, tá bom? Então, vamos lá, gente. Confiança é a primeira coisa. Quando tu não tá bem, tu precisa dizer para as pessoas: ó, time, olha, a gente tem essa meta, esse objetivo. Esse mês eu não tô muito legal, né? E eu preciso contar com o apoio de vocês, com a energia de vocês, porque a energia de vocês vai me ajudar, vai contribuir. Por que essa sinceridade? Ai, Sheila, mas essa sinceridade pode, às vezes, deixar o pessoal em pânico, nervoso. Quando é com verdade, com a intenção de mostrar que, olha, nesse momento eu não tô 100%, mas eu preciso da ajuda de vocês, me ajudem a ficar, ou me deem um tempinho só para eu me reorganizar e voltar, isso é fundamental. Porque, Jonatas, eu já fui uma líder, tá? Que no passado quis ser a Mulher Maravilha e dizer que tudo estava perfeito, tudo ótimo, inclusive contigo te contei esses tempos aí, né? Que não estava tudo ótimo e que não estava tudo bem. Sabe o que eu fiz com a minha equipe, Jonatas, naquela época? Eu adoeci. Uma estava com síndrome do pânico, a outra estava com crise de ansiedade, eu estava com burnout. Quando tu não assume que tu não tá bem, em vez de ajudar a fazer prosperar o ambiente, agora vamos falar de felicidade. Felicidade não é assim,
é muito maior do que eu ir numa loja e comprar alguma coisa e ficar feliz, né? Os nossos clientes felizes com o nosso serviço, né? Ou eu ganhar na loteria. Felicidade é algo muito maior e, como diz Sonja Lyubomirsky, né? Uma especialista pesquisadora da psicologia positiva, né? Professora da Universidade da Califórnia, a felicidade é uma construção. Quando tu tá junto e conectado com o teu time e tu cria um ambiente com segurança psicológica, um ambiente de reconhecimento, um ambiente em que as pessoas podem dar ideias, que a gente pode inovar junto, é um ambiente mais próspero para a felicidade. Mas eu vou te dizer, ninguém consegue deixar ninguém feliz, porque a felicidade é de cada pessoa. Isso vocês precisam saber. O empresário não vai conseguir fazer a sua equipe ficar feliz. O empresário ele vai proporcionar condições a partir do que é felicidade para cada um dos seus colaboradores para criar um ambiente mais próspero, mais saudável, mais feliz. Muito, muito isso. E às vezes é só essa capacidade de realmente entender que a gente nem sempre vai estar feliz. Né? Tá tudo bem. Tem coisas que a gente não gosta mesmo de fazer. Eu mesmo, como empreendedor, como CLT que sou ainda, tem coisas que eu tenho pavor de fazer, mas que fazem parte de um processo que eu preciso executar, né? Quem aqui que gosta de lavar louça, por exemplo? Eu odeio. Eu também. Isso não me deixa feliz. Mas depois vendo a pia limpa, organizada, eu fico feliz. Então é um processo. A felicidade pode ser um processo, né? Isso, é várias uma construção. coisas, uma construção, né, que a gente vai criando. E deixa eu te perguntar uma coisa bem legal. Quanta gente tá ouvindo a gente aqui agora e tá com medo, tá com algum problema, tá com alguma situação difícil dentro da sua empresa? Tu já teve medo nessa tua caminhada de empreendedora? Tu já passou por alguma situação que te deixou com muito medo e que te fez talvez duvidar do caminho que tu estava tomando? Gente, todo mundo passa por isso. Vamos ser bem honestos aqui, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir trabalho suficiente para pagar as contas no final do mês? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Meu recado para vocês, tá? E uma situação que aconteceu ano passado, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu tava com um mês lindo, lotado de palestras, consultorias que iriam começar no mês de maio. Aí vem aquela enchente, o que acontece? Todos os meus trabalhos foram cancelados. Eu poderia ficar chorando e me lamentando, só que o que eu fiz? Mais uma vez, bora colocar a mão na massa. Eu fiz parcerias com empresas em São Paulo, em outros locais. Eu comecei a atender o pessoal em Minas Gerais, em Curitiba, em São Paulo, porque aqui no Rio Grande do Sul não era o momento. Só que ao invés de eu ficar sentada chorando, tu, empresário, ficar sentado chorando, o que tu pode fazer? E às vezes a alternativa, e tá tudo bem também, esse negócio não faz mais sentido e eu vou encerrar. Para mim, o meu negócio faz muito sentido. E se eu não queria encerrar, eu podia ampliar os territórios em que eu atendia. Olha aí. E eu acho que o medo ele faz parte. E é importante na vida da gente, né? Que a gente aprende a lidar com as outras situações no futuro. Porque assim, não é só essa que tu vai viver. Provavelmente tu vai viver muitas outras. Mas quando a gente supera uma vez o medo, talvez a gente entende que a gente é capaz de superar ele em outros momentos também, né? E muita gente pode estar nesse momento de medo, pensando em desistir. Quanta gente. E eu sempre falo, tá? Entender que não é o caminho, que não tá curtindo, entender um recomeço, não significa ser derrotado. Significa que faz parte do processo. Porque às vezes eu encontrei algo, eu tava num momento que não foi legal. Né? Eu acho que esse daqui não era o caminho. Eu achei que eu gostaria, mas eu fiz, até ir para o meu curso correto da faculdade, eu fiz 3 cursos. Eu fiz matemática, administração e contabilidade. Descobri que eu não tenho habilidade nenhuma para nenhum deles. Não sei porque que eu insisti tanto. Né? Então eu tive que entender que muitas vezes eu passei medo, porque eu sabia que eu não ia passar e eu estava pagando, né? Mas que esse não era o meu caminho. Eu precisava entender ele, aceitar e resolver. E às vezes o empreendedor está vivendo isso, né? Mas precisa ser claro, né, Sheila? Porque tu passou por um problema e tu entendeu que era um problema passageiro. Não era um problema que podia te fazer, que deveria te fazer desistir, não é? Era um problema que talvez tu só precisava ter atitude, pelo que eu entendi da tua fala, de correr atrás para resolver aquele problema, ter coragem de enfrentá-lo
lidar com medo e com medo mesmo. Isso aí. Encontrar outras. E hoje, esse medo te trouxe benefícios depois de ter passado isso? Nossa, eu vou te dizer que benefícios, né? Eu amo o meu povo aqui, o povo gaúcho, mas que felicidade de trabalhar com o pessoal lá do Paraná, trabalhar com o time Olha de aí. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, conhecer outras culturas, ampliar o meu portfólio. Hoje eu sou realizada. O medo me fez agir, o medo me fez prosperar, o medo não me fez desistir. Boa, muito bom. Eu acho que isso é super importante, porque às vezes a gente fala com tanta gente que deixa tudo tão lindo, né, Sheila? E não é tudo Né? lindo A 100% do gente tem tempo, né? momentos lindos, mas tem momentos que não são tão lindos assim, fazem parte. E, poxa, esse papo tá muito legal, mas eu acho que, assim, pra minha última pergunta pra ti, se tu pudesse dar uma dica bem objetiva, Sheila, que talvez tu já tenha usado, ou que tu viu isso acontecer em alguma das empresas que tu presta consultoria, uma dica que tu pudesse dar pro cara que tá passando dificuldade, que tá tentando prosperar, que tá tentando criar um clima legal, colocar um alto astral dentro da empresa para fazer com que ela evolua, que dica que tu daria para essa pessoa executar agora, para os próximos 30 dias, já de repente ter algum indício de melhora dentro da companhia, ou dentro da empresa? Que dica que tu daria para ela poder transformar esse ambiente? Relações positivas, tá? As relações positivas são um dos elementos, inclusive, do modelo PERMA, né? O modelo aí de felicidade, bem-estar, né? De Martin Seligman. Então, assim, relações positivas é a dica que eu dou para vocês. Tenha relações verdadeiras, sinceras, acompanha a tua equipe, conhece as pessoas que trabalham contigo, te relaciona com essas pessoas primeiro dentro do teu negócio. Depois, conversa com parceiros, pessoas que possam te potencializar, te ajudar, ou até mesmo, gente, uma terapia, às vezes que a gente precisa sim falar com um terapeuta, com um psicólogo, né? Relações são fundamentais. E com o nosso cliente? Esse aí a gente não pode abrir mão. Se somos empreendedores e fazemos alguma coisa para alguém, a gente precisa estar bem relacionado com essas pessoas. Então, se tu quer fazer algo que vá prosperar e que vai fazer sentido para a tua empresa nos próximos 30 dias, fortalece a tua rede de relacionamentos. Fortalece, marca ali um contato, uma reunião para falar com o teu time, daqui a um pouco coisas fora do trabalho, até porque a gente aprende sobre as forças das pessoas numa conversa de corredor, muitas vezes, né? Vê quem são os parceiros que estão no teu entorno que podem potencializar o teu negócio junto contigo, tá? Constrói essas pontes. E o teu cliente? Quem é o teu cliente? O que ele quer? Conversa com algumas pessoas que são teus clientes e saiba, faz isso, te desafia. Eu tô te desafiando, faz isso esse mês, né? Conversa com um cliente, conversa com a tua equipe, conversa com algum parceiro e tu vai ver que no final das contas tu só vai fortalecer o teu negócio. Lançamos o desafio dos 30 dias aqui, viu, Aí, Sheila? Sai da caixinha, usa essa dica poderosa, isso funciona, é o básico bem feito, né? Começa por aí. Não adianta ir lá comprar um sistema super robusto, colocar divulgação, publicidade, se não tem o que é mais importante, que é a relação positiva com as pessoas, para que elas possam produzir mais, receber talvez tudo isso que você está divulgando para poder converter isso em negócio. Né? Fazer com que essa empresa aí realmente possa evoluir. Sheila, adorei nossa conversa, né? Anotei um monte de coisa aqui, gente. Como eu sempre digo, faz isso também, porque o mundo é rápido, a gente esquece. Anota, grava tudo isso. Indica isso para alguém que você conhece que está passando trabalho aí, de repente, na sua caminhada como empreendedor, como liderança, ou que está pensando talvez em viver esse universo, que eu tenho certeza, para mim foi muito positivo. Eu gostei muito de ouvir tudo isso, as dicas dos livros, tudo que tu trouxe pra gente. Acho que a gente teria conversa aqui por mais 3 horas, né? só convidar. Muitas coisas, né? Mas quero te agradecer muito pela tua presença. Queria te pedir para te deixar o teu contato, para o pessoal também te seguir, para acompanhar o teu trabalho, para ouvir um pouco mais, dar continuidade, porque conhecimento aqui foi só um pedacinho. Tem muito mais, né? Que dá para buscar informação. Sim. Quer deixar teu contato, Sheila? Então vamos lá, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Somos Mais Consultoria, pelo LinkedIn Sheila com C, Sheila Souza Silveira,
E o meu e-mail também, quer trocar uma ideia, quer me mandar alguma coisa, é sheila@somosmaisconsultoria.com.br, vai ser um prazer. Obrigado, Sheila, por estar aqui comigo. Estou bem feliz e eu tenho certeza que vocês aplicarem esses pontos aí, a gente já vai ter uma possibilidade de melhora aí se o cenário não estiver sendo fácil, né, Sheila? É verdade. Gente, continua acompanhando a gente por aqui, continua acompanhando o nosso negócio aqui pela Café com Bytes, que a gente tem muita coisa ainda para trazer e muitos convidados especiais, assim como a Sheila que acabou de participar com a gente. Valeu, gente! Valeu, gente!